Oi, Marcos, boa noite. Agora eu vou estar responsável por apresentar e explicar nossos sprites. O sprite nada mais nada menos aqui é uma imagem em bitmap em 2D que ele vai servir como um elemento gráfico para gerar personagens, objetos, inimigos para o nosso jogo. Então, já que o nosso jogo se passa em uma questão de uma loja de reparos e construção de peças de computadores, uma das peças que a gente decidiu utilizar é a GPU, que a gente tirou do software do Pixel Lab, e a gente usou um pixel para poder criar todos os nossos sprites. E esse foi o prompt que a gente utilizou, que é criar uma placa em vídeo GPU em pixel art de alta qualidade para jogo de montagem de computadores. Agora, dando continuidade nos sprites, a gente tem um gabinete e uma placa-mãe, onde a gente decidiu que, como um jogo de montagem, a gente teria as peças e quando as peças fossem reparadas ou no fim da sua montagem virasse um gabinete para a gente poder fazer a entrega. O gabinete é um detalhe bem simples e esses foram os prompts que a gente utilizou. E vale ressaltar que os prompts que a gente usou no Pixel Lab, eles foram utilizados em inglês, eu só traduzi eles para ser de mais fácil entendimento. Temos aqui também a nossa memória RAM e a nossa caixa. Já que o nosso jogo se passa no futuro e está relacionado à montagem de computadores, e é inspirado no Overcooked. No próprio Overcooked tem pequenas boxes onde os ingredientes são, são pegos e eles spawnam ali para os jogadores poderem completar as suas tarefas. Aqui não vai ser muito diferente. Cada box dessa ele vai guardar a parte da memória RAM, da placa de vídeo e da placa-mãe para poder a gente poder utilizar ou reparar os próprios itens que a gente recebe. Aqui a gente tem também a bancada, que vão ser basicamente três bancadas, a bancada de reparos, a bancada da montagem e a bancada de entrega, onde se a peça que a gente receber tiver avariada, vai para de reparos. Se o cliente estiver pedindo um PC novo com os itens que, como por exemplo, uma placa-mãe e uma memória RAM, a gente vai pegar a placa-mãe e a memória RAM e a gente vai para a bancada de montagem. E quando estiver pronto, vai aparecer o sprite do gabinete, que quando a gente está com o produto pronto, vai ser o sprite do gabinete que vai aparecer. A variável dentro dele vai mudar para o produto disponível para entrega ou o produto pronto. E aí a gente vai poder utilizar a bancada de entrega, que não vai permitir que outro gabinete que não esteja com essa verificação de aceito para poder entregar, não vai permitir que dê continuidade. E esse a imagem abaixo é o Astro, nosso robozinho que a gente fez a montagem dele também no Pixel Lab, que a gente colocou ele para animação ser visível ao jogador, tanto para direita, esquerda, para cima, para baixo. Essa é a visão frontal que a gente tem dele, basicamente. E aqui o último sprite é o nosso mapa. E seguindo a temática do Overcooked, que é um espaço amplo, só que porém nosso voltado para computação, para construção de PCs e em um futuro, numa oficina futurista, a gente pegou alguns itens para poder tornar ele bem amplo e que o ambiente se contrastasse bastante é, o- com os nossos sprites anteriores do robô e das peças. Então, Marcos, basicamente são todos os sprites que a gente utilizou no jogo. O funcionamento e objetivo do jogo, ele é baseado nas mecânicas de Overcooked, porém voltado para a montagem e manutenção de computadores. Então, o jogador ele tem como tarefas e ações coletar componentes, transportar os componentes, reparar peças, montar computadores, entregar computadores completos e atender pedidos dentro do jogo. Falando um pouco sobre as mecânicas, nós temos a parte de movimentação. O movimento ele acontece em quatro direções usando as teclas W, A, S, D. Se você pressionar uma dessas teclas e ainda apertar Shift, você vai ter a animação de correr. E a gente tem um sistema de animações que faz a transição entre se você está andando ou correndo. Tem a questão de interação.
Então, tem a parte de detectar objetos próximos, pegar esses objetos, soltar os objetos ou arremessar os objetos. O sistema de reparo, ele funciona com a bancada de reparo, a barra de progresso, que é quando você coloca o gabinete nessa bancada, e durante esse progresso vão surgir algumas skill checks que você precisa fazer para concluir o processo. Tem também a parte de sistema de montagem. Então, nele constitui a bancada de montagem. Para ela funcionar, precisa inserir 3 itens, e assim que esses 3 itens são inseridos, inicia-se uma barra de progresso. O sistema de entrega ele vai verificar se o computador está completo. Então, ele realiza a entrega do computador e faz a contagem de computadores concluídos. O sistema de pedidos é uma lista de tarefas que aparece na tela. Então, nela vai correr também o controle dos pedidos ativos, a atualização do progresso de cada pedido e demonstrar o tempo para cada demanda que ainda está pendente. Agora, falando um pouco sobre a bancada de manutenção, primeiro vai verificar se o jogador ele entra na área. E vai fazer um questionamento de se ele carrega a peça. Se ele não carrega a peça, vai ficar nesse loop de verificação. Se ele carrega a peça, vai aparecer para ele pressionar F. Aí essa peça vai para a bancada e o progresso começa a aumentar. Durante esse processo, pode ou não aparecer skill checks. Se não aparece, o progresso continua aumentando. E se aparece, a gente vai verificar se o player ele errou ou acertou. Se ele tiver errado, esse progresso ele vai perder parte do progresso. E se ele acertar, essa barra carrega mais rápido. Nesse processo, depois de fazer skill check, vai verificar se o progresso está em 100%. Se não, ele volta a aumentar o progresso. E se sim, ele finaliza a etapa. Já na bancada de montagem, vai fazer a mesma verificação se o jogador está dentro da área de contato com essa bancada e se ele carrega a peça. Se ele não carrega a peça, fica nesse loop de verificação e se ele estiver carregando, vai aparecer para ele pressionar F e a gente vai fazer uma verificação se essa peça é válida. Se não for, continua nesse loop até a peça ser. Se a peça for válida, vai verificar se ela existe na bancada. Se ela existe, aí a gente volta para a questão do loop para verificar se a peça é válida. E se ela não existe, a gente vai colocar a peça na bancada. Depois de colocar a peça na bancada, o sistema ele vai fazer um questionamento para fazer uma verificação se todas as peças já foram colocadas. Se não, ele fica nesse loop esperando. E se sim, ele começa a montagem. Nesse processo de iniciar a montagem, tem uma barra de progresso que dura 5 segundos. E depois desses 5 segundos, ele remove as 3 peças que foram colocadas lá e removendo elas, ele gera um gabinete, que é uma peça nova, que é o objetivo da bancada de montagem. Então, no final disso, depois de criar o gabinete, ele vai associar o gabinete a uma demanda. E aqui a gente tem a finalização dessa etapa de montagem. E a outra bancada que tem no nosso jogo é a bancada que vai gerar os gabinetes. Como que funciona? Ela primeiro verifica se o gabinete ele já existe nela. Se não existe, ela vai ver se existe uma solicitação de manutenção. Se existir essa solicitação, ela vai gerar um gabinete, marcar o pedido como aceito e esperar o jogador retirar o gabinete. Se esse gabinete já existe, a gente vai ficar esperando o jogador retirar o gabinete. E se a solicitação não existe, ela vai ficar verificando num loop até a solicitação de manutenção chegar. Bom, agora eu vou estar primeiramente explicando aqui a lógica por trás da bancada de entrega. Funciona da seguinte forma: primeiro inicia e verifica se o jogador está na área de interação. Se ele tiver, vai verificar se ele está com algum gabinete na mão. Se não, não faz nada. Se sim, vai verificar se esse item já está pronto, ou seja, verificar se ele foi consertado na bancada de manutenção. Se não, não faz nada. Se sim, verifica se já entregou. Se no momento que ele entrega, que ele aperta F, aí vai concluir o pedido, ou seja, a demanda que apareceu ali no canto vai sumir e vai remover o gabinete da mão do player. E assim vai dar fim a essa lógica. Agora, o player,
Como que funciona? Primeiramente inicia, né? Vai ler a entrada do jogador, ou seja, se ele apertou alguma coisa. Se for interação, verifica se ele tem algum objeto na mão. Se não, ele pega. Se sim, ele vai largar. Aí depende se é ou se é que. Se é, ele só solta. Se é que, ele arremessa. E no final de tudo isso vai atualizar a animação. Voltando aqui na entrada do jogador, se ele não apertar nenhum tipo de interação e sim apertar ou A, W, S, D, que são as teclas onde ele vai andar, aí ele vai andar de acordo com a tecla que a pessoa apertou. Vamos supor, se apertar S, ele vai para baixo, se apertar W, ele vai para cima, A para a esquerda e D para a direita. E com qualquer tecla que for apertada vai ter a atualização da animação e vai alterar a posição do player. Passando agora para como que funciona a lógica dos pedidos. Ele inicia e gera já logo o primeiro pedido. E nisso vai acontecer o loop do jogo normalmente e vai ter a atualização dos pedidos ativos. Se o pedido tiver expirado, aí ele vai simplesmente remover ele da lista de pedidos. Se ele não expirou, aí vai verificar se ainda é a hora de gerar um pedido novo. Se não, ele não faz nada. Se for hora, aí ele vai criar um novo pedido. Se o pedido tiver sido concluído, ele vai remover esse pedido concluído da fila e vai fazer essa atualização. E nisso ele já finaliza. Agora a lógica dos baús, que a gente consegue pegar os itens. Essa lógica aqui é a mesma para os 3 baús. A gente tem um baú de placa de vídeo, um de memória RAM e um de placa-mãe. Como que funciona? O jogador entra na área de interação e a partir do momento que ele entra na área, vai aparecer o nome no item. Aí vai fazer uma verificação se o jogador está com as mãos vazias. Se ele não tiver com as mãos vazias, aí ele não consegue fazer nada. Se ele tiver com as mãos vazias, aí ele vai pressionar F e aí vai fazer a verificação se o baú está disponível. O baú pode não estar disponível porque a gente colocou um cooldown que vai proibir o player de ficar flodando o botão F e gerando aquele monte de item. Então, a partir do momento que ele pressiona F, faz essa verificação. Se o baú não estiver disponível, vai aguardar o cooldown. E se ele estiver disponível, aí cria o objeto. Aí o objeto vai direto para a mão do player e nisso vai iniciar esse cooldown que eu comentei. Aí vai fazer a verificação se ele terminou. Se ele não tiver terminado, vai aguardar. E se ele tiver terminado, o baú está disponível novamente. E aí finaliza. E agora a lógica da lixeira, que é onde a gente pode descartar os itens que tem na nossa mão. Qualquer item que a gente consegue pegar. Ele inicia, o jogador entra na área de interação da lixeira e vai verificar se ele está carregando um objeto. Se ele não estiver carregando, aí não faz nada. Se sim, aí vai aparecer para ele a opção de descartar o item. Aí se ele apertar o F, vai remover o objeto da mão do player e vai apagar ele do mapa. Ele vai sumir completamente. E finaliza essa lógica. Bom, esse aqui é o nosso jogo. É a telinha dele principal. E agora eu vou jogar um pouquinho aqui para poder apresentar. Bom, aqui agora a gente já está dentro do jogo e eu vou mostrar aqui como que é o funcionamento dele. Nessa barrinha aqui aparece as demandas que eu tenho que cumprir. Nesse caso, apareceu primeiro uma de montagem, então eu tenho que fazer a montagem de um PC. Então eu já peguei ali a memória RAM, aí aqui eu tenho que pegar também a placa de vídeo, trazer aqui para a mesa de montagem e por fim eu pego a placa-mãe. Quando eu coloco os 3 componentes em cima da mesa de montagem, inicia essa barra aqui de progressão até 100%. E quando finaliza, aparece já um PC montado para eu poder pegar. Com isso, eu consigo vir aqui na mesa de entrega, pressiono F e aquela demanda que estava aqui, ela some. Além da montagem, a gente também tem a demanda de manutenção. A partir do momento que aparece aqui manutenção,
também vai spawnar um PC aqui em cima dessa mesa, que é onde a gente recebe essas demandas. Aí eu tenho que vir aqui, apertar E para poder pegar, trago aqui para a mesa de conserto. Aí aqui eu coloco ela aqui em cima e inicia essa barra de progressão até 100%. Aí eu tenho que clicar aqui no verde, que a gente colocou esse minigame aqui, enquanto faz o conserto do PC. Se caso eu errar, não apertar no verde, aí a barrinha aqui ela vai voltar. Está em 58, ela voltou para 30. Aí eu tenho sempre que apertar aqui no verde para poder liberar. Aqui, ó. Peguei, venho aqui e faço a entrega, a demanda que estava aqui some. Aqui, ó, enquanto eu estava realizando aqui o conserto, já até apareceu outro aqui, ó, outro PC. Agora explicando mais algumas funcionalidades. Se caso eu for fazer uma montagem, já tem uma memória RAM, por exemplo, aqui em cima da mesa. Se eu tentar colocar uma outra memória RAM, não dá certo. Estou apertando um F aqui e não dá certo. Aí eu só consigo colocar um de cada para poder depois gerar o PC montado. E também a gente tem essa lixeira aqui que a gente consegue descartar qualquer item que tiver na nossa mão. Basta chegar aqui, apertar F e ele some.